E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E aí, metaleiros, aqui quem fala é o Juan. Bem-vindos a mais um Metalcast. E hoje aqui no Metalcast vamos conversar um pouco sobre indução eletromagnética. É, isso aí, Edu. Vamos conversar sobre a lei de Lenz e algumas aplicações, da indução eletromagnética que está praticamente em todo lugar. Exatamente isso, Juan. Tanto que podemos encontrá-la agora aqui em nossos microfones, né? Onde tem bobinas eletromagnéticas que estão muito ligadas com o nosso tema de hoje, não é mesmo? Concordo, Edu. Mas uma pergunta que quem conhece pouco ou nada sobre os conceitos de eletricidade é: que diabos é a indução eletromagnética? Bom, como eu e Edu estudamos vários conceitos de elétrica, né, a gente pode responder que a indução eletromagnética é um fenômeno que pode ser explicado pela lei de Faraday, que diz que quando um campo magnético variado passa por um condutor, ele é transformado em uma corrente elétrica. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, um fio elétrico ou um cabo elétrico e a gente passa um ímã sobre ele, próximo dele, é uma corrente elétrica gerada nesse fio, né, que é o condutor. Sim, sim, é isso mesmo. Mas também o contrário disso também é verdade, né? Porque quando uma corrente elétrica ela passa por um condutor, acaba sendo gerado um campo magnético ao redor desse mesmo condutor. Bom, e também aproveitando já o gancho, né, como você falou de uma lei, uma outra lei muito importante sobre a indução magnética é a lei do físico russo Henrik Lenz, que acabou se baseando na própria lei de Faraday, como você já citou ela, para definir alguns conceitos sobre a indução eletromagnética. Essas afirmações que a gente citou dão à indução eletromagnética uma série de aplicações, né, que fazem parte do nosso dia a dia, né. Existe uma forma também de prever o sentido desses campos eletromagnéticos que a gente falou. É o método da mão direita. Esse método, né, como o próprio nome já diz, consiste em posicionar o condutor dentro da palma da mão direita, com os dedos indicador, anelar, no meio e mindinho no entorno desse condutor, fazendo uma espécie de círculo. E com o polegar, apontar para o mesmo sentido que a corrente elétrica segue, né? E esse sentido circular que os dedos apontam, né, representa o sentido do campo eletromagnético. Sim, sim. E também além desse campo magnético, pode surgir também a corrente de Foucault. Ela é conhecida como a corrente parasita, sendo considerada um problema na maioria dos casos, já que dependendo desses casos, ela pode ocasionar um aquecimento e também choques elétricos. Isso é um grande problema, né? Bom, esse tipo de corrente ele pode ser muito encontrado em núcleos de bobinas de alguns circuitos, onde estão presentes os indutores. Normalmente, essa corrente é causada por conta do campo eletromagnético de condutores, já que quando o campo magnético varia em um condutor, uma corrente elétrica é gerada. E é exatamente o que acontece também nos núcleos metálicos de bobinas, né, onde o campo magnético de uma bobina varia sobre o núcleo, gerando então uma corrente. Muito bem. Dito isso, podemos falar sobre os tantos usos que tem a indução eletromagnética. Um deles, que é algo que eu considero mais importante, né, são os motores elétricos. A gente já sabe que quando uma corrente elétrica passa por um condutor, um campo eletromagnético é gerado em seu entorno. Esse campo eletromagnético vem acompanhado de uma força magnética, né, uma força de atração magnética. E é assim que alguns metais ou outras fontes magnéticas são atraídos, né? Os motores fazem grandíssimo uso dessa propriedade, já que neles estão presentes as bobinas, né, que variam o campo magnético e movem o eixo por causa da variação desse campo, né. Esse movimento é limitado para que seja apenas circular e não linear, né. É isso mesmo, Juan. Bom, esse tipo de aplicação que você citou, ele realmente é um dos mais importantes, né? Mas também aproveitando agora a sua fala, né, uma outra aplicação bem importante considerada por mim, acho que muito provavelmente por você também, seria sobre os transformadores. Que diz que quando um campo magnético varia sobre um condutor, ele pode ser transformado em uma corrente elétrica, né? Isso mesmo, Edu. Bom, enfim, os transformadores podem ser um ótimo exemplo dessa definição, já que eles recebem uma corrente elétrica na entrada de uma ou mais bobinas e as transformam em um campo eletromagnético. Esse campo ele é direcionado para o centro de outra bobina que é transformado em uma corrente elétrica. É, isso mesmo, Edu. Existem também as relações de transformações, né.
Se a bobina de saída for menor que a bobina de entrada, esse transformador diminui a tensão de 220 volts para 110, por exemplo, né? Se a bobina de saída for maior que a de entrada, a tensão de saída será maior, por exemplo, de 110 volts para 220. Em alguns casos específicos, os transformadores têm bobinas iguais na entrada e na saída. Esses transformadores não têm exatamente a função de transformar a tensão elétrica, mas sim de filtrar, né, a frequência da tensão para evitar que haja um pico de frequência no circuito e o circuito seja danificado, né? Isso mesmo, Juan. Uma outra aplicação também que não é tão comum, mas é muito utilizada também, né? São as fechaduras eletromagnéticas. E são literalmente fechaduras com ímãs. Bom, esses tipos de fechaduras, elas funcionam através da força de atração gerada por uma bobina. E sendo presente nela uma bobina e uma placa de metal. A bobina, ao gerar seu campo eletromagnético, ela é atraída até a placa de metal. Ao tocar a placa de metal, a bobina fica presa, fazendo com que o portão, ou a porta onde está presente esse tipo de fechadura, né, se tranque. Muito bem. E como a gente já disse antes, né, outra lei muito importante é a lei de Lenz, que acabou trazendo um novo sentido à lei de Faraday, por conta da consideração do princípio de conservação de energia, né, que não era muito claro na lei de Faraday. Isso mesmo, mano. E segundo nossas pesquisas, de acordo com o site britânica, a lei de Lenz cita que uma corrente elétrica induzida flui em uma direção, tal que a corrente se opõe à mudança que a induziu. Ou seja, quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ela sempre será oposta ao movimento que iniciou a corrente induzida. É isso aí. E um exemplo da aplicação da lei de Lenz são os geradores elétricos. Neles existe um rotor, né, com um campo magnético, que ao girar varia esse campo sobre as bobinas. Ao variar esse campo, uma corrente elétrica é gerada, né, como a própria definição já disse. A natureza dessa corrente é alternada, que é o mesmo tipo de corrente que chega em nossas existências. Com isso, metaleiros, concluímos que a indução eletromagnética está muito presente no nosso dia a dia, né, como a gente já mostrou bastante aqui. Podemos encontrar ela no nosso trabalho, já que no dia de hoje a maioria da população usa celular para o trabalho ou até mesmo por lazer, vendo diariamente com a indução eletromagnética. Sim, e também um baita exemplo de indução eletromagnética no nosso cotidiano são os jeitos que a gente se locomove, né? Por exemplo, os carros, motos, ônibus, em todos estes está presente, né, a indução eletromagnética. E também a própria geração de energia elétrica, né, é o maior exemplo que podemos ter em relação à indução eletromagnética. Já que desde o início do processo, tem dependência de conceitos da indução nos geradores elétricos. Além disso, também, a distribuição de energia depende muito de transformadores elétricos, que estão muito relacionados à indução eletromagnética. Très bien, Edu. Acho que nossos telespectadores já aprenderam bastante por hoje, né? Sim, Juan. E também já está perto do nosso horário de encerramento, né? Sendo assim, deixamos por aqui mais um Metalcast. O seu podcast de física. Bom, é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Se você quer aprender um pouco mais sobre eletromagnetismo, ouça o podcast de nossos parceiros aqui do Metalcast, o Eletrocast, que foi produzido por Gustavo